Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, vencendo a ameaça à consciência. Este é o tema do dia 6, 27 de fevereiro. Só temos segurança na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma joia de muito valor, mas se ela não for apreciada como deve, corremos o risco de sermos enganados pelo inimigo. Em Marcos 13, no verso 22, Jesus disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. No último ato de engano será assim: Satanás aparecerá e fará seus atos miraculosos, e a contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será difícil ou impossível distinguir sem o auxílio das Escrituras. Foi assim que ele apareceu para Jesus, quando ele se mostrou como um anjo de luz, mas logo ele foi desmascarado e ainda tentou usar a Bíblia para enganar o próprio Filho de Deus, que dirá a nós, meros mortais. Devemos estudar a Bíblia cuidadosamente, mantendo comunhão com Deus. Temos que ter um conhecimento da palavra de Deus e, mediante o estudo da Bíblia, comunhão diária com Jesus, através também da oração. Pensarmos mais nas coisas divinas, darmos mais importância às coisas divinas e menos aos assuntos temporais. Tem muitos crentes ainda que são amantes do mundo e a sua mente segue nessa direção, mas se ele se voltar para Deus, se familiarizar com Deus, a palavra de Deus, ela vai se tornar para ele uma fonte, uma verdadeira joia, e ele vai ter mais interesse das coisas de Deus do que das coisas do mundo. Somos chamados hoje para um verdadeiro reavivamento. Virá em breve uma crise terrível sobre todo o mundo e devemos estarmos preparados para suportar de pé essa crise que pegará a muitos de surpresa, mas que a palavra de Deus já revela. Diante disso, o grande ponto será exatamente no tocante aos mandamentos de Deus, no qual o sábado, que é o mandamento que começa com lembra-te do dia de sábado para o santificar, é a pedra de toque, é o mandamento realmente esquecido. E muitos, a lição aborda que muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. A instituição do domingo, ela teve sua origem no mistério da iniquidade, relatada lá em Tessalonicenses. Paulo diz que antes da vinda de Jesus, viria o sistema do anticristo, aquele que se levantaria e se oporia a tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E obviamente que ele se levanta exatamente contra os mandamentos de Deus. E tem uma citação interessante também aqui de Ellen White, que ela fala que quando nossa nação, no caso dos Estados Unidos da América, quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, ou seja, os ditames da consciência, porque a Constituição americana diz que ninguém vai ser obrigado ou vai passar por nenhum teste religioso, por exemplo, para conseguir um emprego. E existe a liberdade de consciência, um país democrata, que foi fundado sob os princípios do protestantismo. Então, quando essa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida à tirania que há muito tempo aguarda, ansiosa a sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo, ou seja, para concentrar o poder em um único governante arbitrário, assim como foi na Idade Média, quando o papado
governou o mundo e subjugou as mentes. Então se cumprirá Apocalipse 13, verso 12, que está escrito: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, quando os Estados Unidos der a mão ao papado, de forma a estabelecer esta lei dominical, porque a lei dominical surge dos Estados Unidos da América e vai se espalhar por toda a terra. Não adianta ficar olhando essas reuniões do clima, reuniões da ONU, COP20, COP30, COP200, não adianta. Certo? Os olhares da profecia estão voltados para os Estados Unidos da América, porque é de lá que surge o decreto dominical. Nisso, o Senhor tem uma mensagem especial que seus embaixadores precisam apresentar. Eles devem transmitir ao público a advertência que os convida para reparar a brecha feita pelo papado na lei de Deus. É interessante, se você pegar qualquer catecismo e qualquer Bíblia, inclusive a católica, você verá que os 10 mandamentos estão totalmente diferentes da Bíblia. O sábado, inclusive aqui a lição diz, o sábado foi transformado em algo sem importância, em requisito dispensável que a autoridade humana pode anular. Veja que absurdo. O santo dia do Senhor foi convertido em um dia comum. Os seres humanos derrubaram o memorial divino, colocando em seu lugar um falso dia de repouso. E como é que um homem, um pastor, pode pegar a sua Bíblia e pregar contra a santidade do sábado? Eu, sinceramente, eu fico revoltado com isso. Quando eu me converti, eu fiquei maravilhado com esse Deus de amor, que até um dia de repouso nos deu, que é o sábado, um pedacinho da eternidade para desfrutarmos com Deus, descansarmos verdadeiramente em Deus, nessas 24 horas do seu santo dia. Eu fiquei maravilhado e bastante agradecido a Deus por esse dia, porque Ele sabia como os homens iriam se aproveitar dos outros e querer que os homens trabalhassem 7 dias na semana, mas Deus estabeleceu um dia para que todos possam, em qualquer lugar do mundo, seja onde estiverem, parar para desfrutar essas horas com o seu Pai Celestial, porque foi para isso que o mandamento do sábado foi instituído, como memorial da criação, para que a humanidade não se esquecesse de Deus. Infelizmente, a maioria do mundo cristão se opõe aos mandamentos de Deus, se opõe à obediência aos mandamentos de Deus. A obediência é um ato de submissão a Deus, e é a submissão que restaura a ordem natural em que fomos criados. A submissão permite que Deus retome seu lugar no trono de nossa vida e nos coloque em uma relação correta para com Deus. É por meio da submissão que nos conectamos com Deus, a fonte de força e poder para vivermos uma vida de obediência. Portanto, independentemente do que o mundo venha impor, que você reafirme hoje sua decisão de se submeter em obediência à vontade de Deus revelada na sua palavra. Obrigado, Senhor, pelas Escrituras, Senhor, que nos aproximam de Ti e nos alerta, antecipando as estratégias do inimigo. Necessitamos, meu Deus, de reavivamento e reforma. Necessitamos de crescimento espiritual, Senhor, e de deixarmos de lado as distrações temporais, Senhor, as bobagens que Satanás tem colocado para nos distrair, como filmes, novelas, clubes de futebol e tudo que é bobagem do mundo, para tirar o nosso foco e tirar também a nossa vontade de ler a Tua palavra. Que não sejamos, Senhor, indiferentes, mas que estejamos sem mácula, sem culpa e em paz, guardados do erro desses insubordinados, e não caiamos da posição segura em que nos encontramos, que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, por Tua igreja, pelo Teu povo,
para que se mantenha unido e fiel às tuas doutrinas, Senhor. Principalmente neste tempo, para que quando vier os eventos finais, continue firme, Senhor, de pé, obedecendo a Ti, sendo submisso, Senhor, à Tua vontade, aos Teus mandamentos e rejeitando o dia de descanso papal, o dia de autoridade papal, que é o domingo. Rogamos, Senhor, para que venhamos a nos aprofundar no estudo da Tua palavra e que tenhamos realmente uma disposição inabalável para fazer a Tua vontade. Oramos pelas pessoas que estão estudando a Bíblia e por aqueles que estão interessados também por meio das programações da TV Novo Tempo. Olhamos pelos nossos 5 amigos, Senhor, de oração, que ainda não aceitaram, que ainda não tiveram o entendimento de aceitar o Senhor Jesus como Salvador pessoal. Dai-nos, Senhor, um sábio uso também dos nossos recursos e do tempo, Senhor, para que não venhamos a perder tempo com bobagem nas mídias sociais, nas recreações que nada tem a ver, Senhor, com a nossa vida espiritual, que nada nos acrescenta. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a Te honrar em primeiro lugar em tudo o que fizermos, em nome de Jesus. Amém.